Como é que estão as coisas? Estás na Suíça, não é? Sim, sim, vivo na Suíça, Geneve. É, ok, Geneva, muito bom. Sim, sim. E então, como é que estão as coisas por lá? Graças a Deus, né? Com a guerra, com a crise mundial, nós não escapamos lá, tá bem? Hum, Mas pronto. Felizmente, lá o Estado assim amortiza um bocado as as consequências da consequências. guerra. Ok, muito bem. Vamos falar sobre solidariedade, o trabalho que tens estado a desenvolver desde a Suíça e também e um trabalho positivo de solidariedade para aqueles que estão São Tomé. em São Tomé, não é? Sim, sim, já faço isso desde 2006, há 20 Tens que me gostar um anos. bocadinho mais ou Há projetares mais 20 a tua anos, voz. vou falar mais alto. Há Exato. 20 anos que faço ações de solidariedade social, ultimamente há mais ou menos 10 anos que faço muito desde que começou o Covid também, mesmo antes que nós desenvolvemos campanhas onde as pessoas estão mais vulneráveis, digamos assim, e outras pessoas estarem mais sensíveis em termos de ajudar o próximo e pronto, tem estado a resultar, ajudamos mais a camada dos idosos, né, que não estão na fase ativa, as crianças em famílias de risco, Uhum. apadrinhamos crianças, já temos crianças apadrinhadas há mais de 10 anos. O que é apadrinhar criança? As pessoas que ficam, são interessadas, entram em contato comigo e consoante a disponibilidade financeira de cada um, com 20, com 30 euros, nós ajudamos a criança em termos da educação, né? Tudo que seja custos com a educação da criança, nós é que financiamos a alimentação, há crianças até que a habitação, nós é que pagamos, temos uma criança que a avó é deficiente e a criança também, Uhum, e há uhum. 10 anos que praticamente a vida delas é que cuidamos. Por exemplo, quando foi a pandemia, nós fizemos uma campanha, eu e a Solange também, fomos mentora de uma Solange, campanha, Solange Salvaterra Salvaterra. Pinto, Sim, ok. fizemos uma campanha, arrecadamos cerca de 14 mil euros, Uhum, apetrechámos a pediatria do Hospital Argeminiense. Pela primeira vez uhum. passou a ter 2 quartos de cuidados intermédios, tudo com equipamentos e mobiliários nosso. Quando foi, infelizmente, a tragédia do 25 de novembro, fui mentora da campanha, onde nós conseguimos arrecadar 17 mil euros, que na altura permitiu que o Dr. Casimiro e a sua equipa fossem a São Tomé ajudar as famílias em termos de justiça. Pronto, depois até lá tem também uma campanha que nós fazemos já há 8 anos, durante 8 anos consecutivos. Nós ajudamos cerca de 100, a partir de 150 idosos a terem uma quadra festiva melhor. E durante o ano, pontualmente também, as nossas crianças, todos os meses nós damos uma mesada. Nesse momento temos 4 crianças, 3 em São Tomé e uma na região autónoma do Príncipe. Uhum. Como eu costumo dizer, Hugo, pode ser pouco, mas pronto, pelo menos temos a nossa gota no oceano. Com o pouco nós conseguimos fazer a diferença na vida de idosos Uhum. e famílias em São Tomé e Príncipe. Olha, o Sérgio tentou entrar, mas aqui o aplicativo diz-me que ele precisa de fazer exatamente a conexão da câmara e também do vídeo para podermos vê-lo e conversarmos, mas se não conseguir vai entrar então ao telefone, vai ser talvez esta a alternativa para que possamos conversar com o Sérgio. Há quantos anos é que no M Medida está fora de São Tomé e Príncipe? Eu estive fora de São Tomé e Príncipe 97 até 2012. Uhum. Depois voltei, trabalhei de 2012 até 2018. E o que é que você andou a Então, fazer enquanto esteve fora e a trabalhar em quê? E o que é que você passou a fazer quando você ah, regressou e a trabalhar em quando quê? eu estive em Portugal, eu vim para estudar. Fiz Hum. 12º, fiz licenciatura, mestrado, trabalhei como gestora de clientes, trabalhei na TV Cabo, na NOS, né? Olha, E esse é o momento, queremos agradecer o seu carinho. Estou a conversar hoje com Noemi Medina. Noemi, ah, quando há dias foi feito um estudo em São Tomé e Príncipe, há dias não, tem já aqui um ano, dois talvez, este estudo identificou que mais de 80% da juventude quer deixar São Tomé e Príncipe. Falta esperança no país. falta, falta. Não há esperança mesmo. Eu vim de lá agora e o espelho que vi em São Tomé é uma população que nem sequer sorri, não há esperança, porque o único empregador é o Estado, né? O próprio Estado, digamos assim, já tem milhares de funcionários
muitas vezes não se sabe, como nós sabemos, cada entrada ou saída do governo, quem entra metem lá os seus, antes de sair deixa lá os seus, até passa quando a pessoa é nomeada e sai no Diário da República, já é um funcionário público, não se pode demitir a pessoa, né? E então chega o momento que o próprio Estado já está a abarrotar em termos, já não consegue mais empregar as pessoas. Não há investimento em São Tomé, por causa também da instabilidade, como nós sabemos, né? Uhum, Tudo uhum, uhum. lá é politizado, não há liberdade de expressão em São Tomé, por mais que nós, por exemplo, nós vemos nós que estamos fora na diáspora é que falamos. Quem vive lá sabe que se falar sofre represálias, não importa o governo que for, e em São Tomé eu até digo 80, não sei se faltou, eu para mim 90% das pessoas, únicas pessoas que são aquelas pessoas que não podem viajar porque sabem que não tem ninguém no estrangeiro, não quem as receber, né? Uhum. Mas eu digo, se nós fôssemos tipo União Europeia, eu acho que São Tomé estaria deserto. Não há, mesmo os idosos até pedem para morrer, as crianças, famílias destruturadas, os jovens que mesmo quando acabam, mesmo fazendo uma licenciatura cá na Universidade em São Tomé, não têm qualquer esperança de conseguir um emprego, o custo de vida ainda pior, a condição do país em si, 80% acho que estão a ser, como nós dizemos a francês, estão a ser gentil, porque não há esperança porque a sensação que se tem em São Tomé, tu tens que ter, não sei se vocês usam essa expressão em Angola, padrinho na cozinha, né? Uhum, Se uhum. não tiveres padrinho na cozinha, esquece que não vais conseguir. O mercado empresarial, né, privado também, São Tomé não tem poder de compra, não há investimento um país que não há investimento, logo não há emprego, não há esperança por dias melhores. Mas, Noemi, porquê que o país chegou a este nível? Porquê que São Tomé, com o potencial que tem, não apenas turístico, turístico sim, e Cabo Verde também é um exemplo que tira bem proveito do turismo para se desenvolver, São Tomé tem muito menos da metade da população de Cabo Verde, em Cabo Verde particularmente, mas São Tomé não consegue. Não, não. Olha, o que está a falar é 2 realidades que eu conheço. Já fui para Cabo Verde muitas vezes, São Tomé também é o meu país onde eu nasci. Não se compara de longe o turismo em Cabo Verde e em São Tomé. E nós temos, eu acho, nós temos 20 ou 50 vezes mais que tem Cabo Verde. Se o Hugo vê, por exemplo, Sal, em termos de natureza, não tem nada. Uhum, Passa anos, não chove. Mas eu acho que a diferença está entre o governante e o povo cabo-verdiano e o governante e o povo são-tomense. Eu até acho, como a natureza nos dá muito, eu acho que o povo são-tomense também não é muito de ir atrás, né? Tu sabes, se não trabalhas, tens aí uma fruteira, né? Tens aí um coqueiro, já o cabo-verdiano não. O cabo-verdiano chegou momentos que eles passaram mesmo fome. Então, como eles não têm, por exemplo, vais para o Sal, tu vês muitos turistas a irem ver as tartarugas, uhum, né? uhum. Vejo muitos turistas aí a ver aqueles tubarãozinhos que eles criaram, próprio investiram em que você vai, o tubarãozinho está lá, faz-te um tratamento. Em São Tomé, eu fico admirada como é que São Tomé só tem turismo natureza. O Estado não investe nada. Nesse momento foi criada Quer uma dizer, taxa, tudo o que é lá é virgem, é só natureza, tirando natureza e pequenos investimentos no do privado. privado. Por exemplo, Cabo Verde, ano passado, teve mais que 1.200.000 turistas, mas são turistas Quer mesmos. dizer, gente que sai Em da São Europa, Tomé, ui, da em São Ásia, Tomé todo, disseram, estamos a bater palma, tivemos 30.000 turistas, mas é considerado as pessoas que vão para São Tomé, que entram trabalhar. sem nacionalidade de São Tomé, isso é tudo turista. Eles não especificam. Não especificam. E tu vais, São Tomé acaba sendo um turismo caro, nós não temos transporte público. Tu não tens uma frota de táxi, por exemplo, estás a passear e eu pego um número e ligo um táxi. Nós não temos uma frota de táxi. Tu chegas lá, tens que pagar um carro 50, 60 euros por dia. Tens que pagar um guia turístico, estás a andar, não tens sinalização, não tem nada. Eu acho que agora criou-se a taxa de 25 euros. Basta entrar a São Tomé e não provar que a São Tomé se paga-se 25 euros. Mas esses 25 euros para que é que serve? São Tomé tem um turismo caríssimo, onde o turista vai, gosta bastante, gostamos bastante do vosso país, mas por outro lado não tem infraestrutura, as praias não têm infraestrutura, não têm casa de banho, não tem nada. E os nossos governantes viajam tanto. São Tomé eu acho que deveria ser uma pérola em termos de turismo. Quando tu vês o que São Tomé tem para turismo
E o que o Cabo Verde não tem, eles estão à frente de nós. O que eles não têm, eles exploram o pouco que têm, não é? Por exemplo, eles importam banana, eles têm lá comércio de queijo. Nós, por exemplo, para criar gado, seria ótimo, não só turismo. Por isso eu acho que fala-se muito em turismo, mas Santo Tomé é só turismo natureza, do resto não tem mais nada. Não tem mesmo nada. E, Mesmo a cultura São Tomé, vais para São Tomé, tu não vês cultura lá, gastronomia são tomense, por exemplo, o nosso calulu, né, a nossa banana com peixe salgado, tu és um turista, vai, tu não consegues, e há quase um ano que São Tomé não tem energia, eu vim de lá agora, sim, tu tens o tem, país todo, tem- até o palácio presidencial às escuras, palácio do governo às escuras, mas que país é esse? Você vai desenvolver num país onde você tem a sua fábrica, que tu vais ficar a mando de geradores, a gastar combustível. É um país que não tem não, mas desenvolvimento. é interessante, tem sol durante o ano todo, isso Tem poderia sol, tem recorrer chuva. à energia Sim, tem solar uma e... terra fértil. Por exemplo, em janeiro, dou um exemplo, tinha um terreno que eu capinei e agora já está todo matagal, porque nós temos um país fértil, certo? Por um lado, eu vejo, por exemplo, quando, como sabe, eu sou a família cabo-verdiana, né? Quando eu vou a Cabo Verde e tem aquela coisa só que o nosso país é muito pobre. E eu, Hum. para me defender um bocado, eu digo: olha, se calhar, como Santo Tomé, a natureza, como dás muito, nós temos um país fértil que chove, a gente fica à espera da natureza. Como Cabo Verde não tem, então eles têm. É como teres um filho que tu dás tudo, então ele não vai à procura. E tens um filho que está na pobreza, ele tem que ir atrás daquilo que ele não tem. Então nós ficamos. O nosso leve-leve também não nos ajuda O lema, muito. não é? O leve-leve de E São somos Tomé, todos primos não, e tal. somos todos primo. Mas a coisa já Mas estamos isso a ver que está mal, estamos mal. poderia ajudar se as pessoas utilizassem esta expressão, Sim, né? sim, como explicou o Calu Mendes, o leve-leve vou fazer como deve ser, não é? Cuidar daquilo, mas o leve-leve é mesmo deixa andar. Em São Tomé, digamos assim, tu vês as pessoas nas roças, né? Jovem, que deveriam estar a trabalhar, mas lá está a frustração, o desespero, a não esperança de vida. Leva, por exemplo, os jovens em São Tomé, eu vejo muito nas roças, que estão muito virados ao álcool, por não ter esperança de vida, seja o que Deus E quiser. há um fenómeno em São Tomé que é também de abusos sexuais a menores, portanto, gravidez precoce, violência doméstica. Sim, sim, e há uma coisa que é pior ainda que ninguém fala, que é a violação das idosas. As idosas em São Tomé, o ser pobre e idoso em São Tomé é meio caminho para a morte, porque elas ficam isoladas, vivem nas casas, né, isolada, sem qualquer proteção. Só esse ano dizem já morreram 2 idosas que, para além de violarem, matam. E há um grupo de idosas que eu tive em São Tomé, umas pessoas que eu ajudo muito, elas são violadas sistematicamente porque elas são ameaçadas. Elas vivem sozinhas. Vai um violador hoje, faz o seu serviço e sai com ameaça de morte. E fica, quanto à violação, gravidez precoce, lá está. As crianças, a não família, por exemplo, uma mãe que tem 6 filhos, ela leva o tempo, por exemplo, sai para ir procurar um pão, como nós dizemos, a Uhum, criança fica vulnerável, uhum, né? uhum, E uhum. mesmo dentro da comunidade, eh, aquilo fica como um divertimento, digamos assim. É triste dizer isso, mas é aquela coisa, o adolescente ou aquele jovem de 18, 19 anos que não tem nada a fazer, com aquela criança também 14, 15 anos, mas que está ali, é como se fosse uma dona de casa, e pronto, acabam tendo depois, em São Tomé já há crianças com 14, 15 anos, está grávida, já começa a ser, gravidez precoce já começa a ser muito habitual em São Tomé e Príncipe. Tem também a ver com a própria pobreza, uma sociedade também que não tem valor, onde a esperança de vida, seja o que Deus quiser, também onde a justiça não funciona. Eu acho que São Tomé tem muitos problemas mesmo e nenhum deles você vê solução à vista. E para quem está fora, tem a experiência de vida como tu tens, tens essa preocupação de trabalhares com solidariedade, procuras apoio, Isso. juntas-te a amigas e fazes alguma coisa, levas esse apoio. Como é encarar esta letargia do teu país, estes problemas todos? O que é que se poderia fazer? Como é que se poderia fazer? Por onde é que se poderia pegar um país com tantas pontas soltas, todas elas muito complicadas e... Nossa, é um doente, eu digo que Santo Tomé é um doente que chega à frente do médico, ele não sabe que patologia ele há de pegar. Mas eu acho também que começa logo pela mudança de mentalidade. Em São Tomé, o leve-leve, o não ter emprego,
a população saber que há uma frase, Vitor Hugo, que o Pinda Costa usou em 2016 e que contribuiu bastante que ele perdesse a eleição, é dizer que o povo só manda na urna, quando na realidade em São Tomé, o povo só manda na urna depois de eleger. O resto dos governantes faz tudo, um Estado como se fosse suas empresas. Trabalha não vendo a população. Mas falaste aqui algo incrível, o povo só manda na urna. Nas urnas. Nas sim. urnas, né? Isso é a frase do Pinda Costa. O que é que achas de Moçambique? É mais um exemplo da corrupção. Não tem como. Como é que nós explicamos como é que Moçambique também é o monopólio, né, da Frelimo, desde que dizem, esses países dizem democrático, mas democracia não tem nada. Como é que um país há mais de 30 anos, né? 50, democracia. 50. Não, depois da democracia, depois que foi implantada a democracia. Sim, em Moçambique, 90 né? e pouco pode ser Sim, partido único. mas que eu saiba nada mudou, assim como acontece se calhar em Angola, não é? É mesmo corrupção, é falta de empatia, vai-se para o poder, mais para cada um salvar a si, os seus, e a população, depois tem aquela própria população que vive na pobreza, não é? É uma população sem conhecimento, na sua maioria, então é por isso que nós dizemos como é que esses governantes estão nas suas lidas, dilapidando o bem público, e a população aqui pávida e serena, também porque que eu saiba, Moçambique e Angola, quando a população vai à rua, o regime mata, né? Nunca existe ser morto, então a população, coitada, que já está na sua pobreza, perder vida ainda, então eu acho que falta, nunca aconteceu se calhar, né, revolta nos nossos países. Nos nossos tempos, mas sim, revolta sim. sim. E Mas por isso é aquela frase que a gente diz, cada povo merece os governantes que tem, porque eu acho que se nesses países a população um dia não fazer uma espécie de revolução, o que nós estamos a ver é que as coisas estão piores do que era. Mas acho que hoje não são só os nossos países, acaba por ser o mundo, porque aqueles países que nós costumávamos tê-los como referência do ponto de vista das democracias, eles também estão... Também têm os seus problemas. Não é? Também. Deixam também perderam moral, podemos assim dizer, não é? Sim, é isso. Agora, como eu disse no off, agora os países estão salvos quem puder. Yeah. E quem tem interesses, né? Você tem interesse em mim, eu tenho interesse em ti. Por exemplo, caso de São Tomé, nós lá não temos nada. Aconteça o que acontecer, tem que ser nós e nós. Ninguém está aí lá preocupado connosco, São Tomé não tem riqueza. Cabo Verde também não. Guiné-Bissau, um bocado. Agora fica Moçambique e Angola, que está no estado em que está. Eu não tenho esperança que esses países, em termos do PALOP, eu acho o único que em termos de democracia, porque eu também pertenço a muitos grupos de cabo-verdianos, em termos de democracia, resulta, acho que é Cabo Verde. Mas Cabo Verde... Tirando Cabo Verde... Sim, mas Cabo Verde é muito melhor e muito avançado do ponto de vista de democracia, em comparação inclusive com muitos países aqui na Europa, atenção. Sim, eles são muito, por exemplo, eu estive lá, a democracia... e depois outra coisa, a população é muito ativa. Nós, por exemplo, não sei... conheço Angola, mas nunca não vivi lá. São Tomé e Cabo, por exemplo, São Tomé. Nós somos muito ativos, mas nas redes sociais a mandar. Mas também isso tem a ver com os governantes, por exemplo, em Santo Antão. Eles sabem quem é o presidente. Ativistas de redes sociais. Sim. Né? Não, mas eu acho que em Cabo Verde é no terreno. Tu vais para São Vicente, qualquer nacional lá que vive naquela ilha sabe quem é presidente de Câmara, sabe quem é vereador da área disso, daquilo, e, por exemplo, os deputados lá, eles têm que ir para funeral, por exemplo. O povo exige. Se houver feiras, o presidente da Câmara tem que estar lá, e com a mão na massa. Isto é como se fosse... Eles sentem que são funcionários públicos e estão para servir a população. E a população os vê como funcionários públicos. Por exemplo, eu falo de São Tomé. São Tomé, os governantes são uma espécie, quando estão a passear nas comunidades, tem seguranças e isso. Mas em Cabo Verde, tu vês os governantes a andarem. E Cabo Verde não tem os cabo-verdianos acho que não tem aquela coisa como tem São Tomé e Angola, tipo, idolatrar alguém. Se vai, por exemplo, se o Hugo vai em certa zona, se calhar não podes andar sozinho. Cabo Verde não tem isso. Não tem. Eles são muito importantes. Por exemplo, eu estive lá na altura em que Ivete Sangalo tinha estado e ela achou estranho, ela pensou que em Cabo Verde ninguém lhe conhece. Não, porque assim, você é importante, passam na rua, cumprimentam ela na mesma, ok? Mas não tem aquela coisa de... eu acho que o Cabo Verde acha que eles são muito importantes, mais que toda a gente. Então eles não têm aquela coisa de valorizar. Então é aí que os governantes sabem, eles não idolatram os governantes, sabe? Os governantes sabem lá, por exemplo,
nós estamos a dar o exemplo de Angola. Eu acho Uhum, que se fosse em Cabo Verde, o povo não ia aceitar isso. Não sei se o Hugo soube quando o Zé Maria Neves entrou, né? uhum, Porque eu saiba, como em Cabo Verde eles dão muito valor a quem é casado e quem não é. O uhum, presidente, como não era casado, mas a sua esposa, tipo, pediu licença de investimento uhum. para ela Houve, exercer bem houve. a sua primeira dama, não Aham, é? aham. E então o presidente, junto com o governo, que eu saiba, atribuiu-lhe uma espécie de subsídio. Sim, sim, Aquilo deu foi um uma problema. revolta, Deu um mas problema. lá está, a população Uhum, não ignorou que a senhora faz o seu trabalho. uhum, Ela usa o cargo de primeira-dama uhum, para ajudar muito na gravidez precoce, ela participa muito em palestras para abrir a mentalidade da população em determinados. Ninguém questionou que uhum, ela está a fazer o seu trabalho, mas uhum, disseram não, não existe lei. Então, o próprio presidente foi obrigado a fazer uma declaração à nação e uhum. dizer que estava disposto a devolver esse dinheiro. Sim. Mas se for ver, se fosse em Moçambique ou São Tomé, o quê? A senhora está a fazer, deixa ela fazer. Está a ver? Mas em Uhum, Cabo Verde não, ele está. Numa coisa pequena, o presidente viu-se aflito. Por uhum, quê? Então disse assim: vocês se querem, vão arranjar uma lei, ok, faz isso. Mas se fosse nos outros 4 países, a gente ia dizer: a senhora faz isso e faz isso. É para tu veres. Logo, como é que se diz? Logo uma pequena coisa, a população manifestou-se. uhum, Por isso, os governantes cabo-verdianos também sabem a população que eles têm. uhum, É ou você trabalha ou não trabalha. E se tu fores ver, os governos lá normalmente ficam pelo menos no mínimo 10 anos. uhum. Sim, Eles sim. ficam, Sim, sim. porque eles sabem que tem que fazer. Uhum, Agora está-se nessa, ou sai o MPD, ou entra. É porque lá está, o povo exige. Eu andava nas ruas lá e via deputados andarem. É um cidadão normal, não tem ninguém a questionar. O presidente da Câmara, eles ao fim de semana, se têm uma atividade, o presidente tem que estar lá desde quando começa até acaba. Eu acho que o povo cabo-verdiano é muito exigente com os seus governantes, mas nós, os outros, os nossos governantes, eles acham que estão no poder, é um favor que eles nos fazem. Pega a empresa estatal, como viu Moçambique, está-se a dizer, né? As empresas usam os bens do povo em benefício próprio e o povo fica. É aquela figura que nós temos, né? Que os governantes estão aí bem gordinho e vai umas gotinhas da torneira para o povo. Eu acho que a diferença entre São Tomé e Cabo Verde, eu acho que tem que ver com o próprio povo e tem a ver também com os nossos governantes. Eles não têm mínima noção do povo que é pobre. Então, um ministro anda com 3 carros e o povo está aí na miséria, num país pequeno, por exemplo, como São Tomé e Príncipe. É um país pequeno, toda a gente se conhece, entre aspas, né? Mas os governantes andam com. Meu Deus, agora que vimos as tais da história dos conselheiros, né? Isso uhum. tem tudo a ver com business dos nossos governantes. Conselheiros em São Tomé, que Sim, foram sim, em São apanhados. Tomé, logo dois, que era, para além do primeiro, engraçado é que os dois tinham algo em comum. Os dois também Uhum, eram eram conselheiros da presidente da Assembleia Nacional. uhum, E hoje nós vemos, um foi por causa do investimento, mas realmente não se viu investimento nenhum. O outro era por causa disso. Se nós formos ver, por exemplo, eu acho que agora em São Tomé e Príncipe, como estão à procura de financiamento para as próximas campanhas, eu acho que vai-se buscar aqueles senhores, muitas vezes, que não se sabe bem de onde, mas é tudo para ajudar os nossos governantes, mas o país não. Agora, Não porquê tem que nada a a ver. diáspora, um bocadinho falaste quando foi da situação em Cabo Verde, estamos a terminar, temos agora dois Sim, sim, minutos. sim. Quando foi da situação em Cabo Verde, houve uma grande mobilização, tens trabalhado muito com solidariedade, consegues muitos milhares de euros para ajudar várias pessoas em São Tomé e Príncipe. Porquê que a diáspora são tomense não tem feito mais pelo país? Não é possível, não consegue eh, promover o país, fazer de tudo para atrair investimento e transformar aquela realidade, um país que muito tem um potencial brutal, como disseste, tudo é natural. Sim, mas a própria diáspora santomense também, eu vejo um bocado, a própria diáspora também é o espelho da própria população, porque como é que você explica a diáspora europeia, que acho que é uma diáspora que está no meio mais desenvolvido, Uhum, onde o Abel, que nem sequer quarta classe tinha, ganhou eleições presidenciais? A diáspora europeia. Então, a própria diáspora também, nós não temos uma diáspora rica, digamos assim, uhum, né? E a maioria da diáspora, se tu vais ver, é mão de obra não especializada, uhum, né? uhum, uhum, E por mais que vamos à Europa, muitas vezes tu sais de São Tomé, vais para as mesmas comunidades,
vais estar a conviver com as mesmas pessoas, tu também não evoluís, né? Então a própria diáspora tem uma abstenção muito grande. A diáspora quase não vota. Agora, se calhar, como com as redes sociais, mas depois é assim, mesmo tu estás na diáspora, tem aquela coisa, a padrinhagem. Tu estás fora, tu podes arranjar investimento, ok? Vais arranjar investimento quando o próprio país está assim, não tem energia, não tem nada. Por exemplo, eu vivo na Suíça. Se tu disseres na Suíça, Cabo Verde, toda a gente conhece, tanto é que agora é low cost. Tu de Uhum. Suíça para Cabo Verde vais por cento e tal euro, para Santo Tomé são 5.000 euros. Estás a ver a Uau, diferença? uau, Enorme. uau. E em São Tomé tu vais arranjar, nós sabemos que é um país com pessoas ricas, né? Com investimentos. Vais arranjar um investidor para levares para um país onde tu sabes que Não tem conta é o água, apadrinhamento. Primeiro, se você quer investir em São Tomé e não tiver padrinho na governação, o não teu consegues. projeto não vai para frente. E se tu consegues, tens que dar muita luva. O suíço não é de dar luva. E depois ele vai investir num país onde não tem água, não tem energia, não tem nada. E se for ver a diáspora, a imigração são também é recente. Né? E nós não estamos a imigrar para ir procurar condições melhores para desenvolver nosso país. Muita gente está a sair de São Tomé com aquela não vou voltar mais. E quando nós vamos de férias, É uma espécie de sim, livramento, e não é? quando nós vamos de férias, pior ainda, porque, por exemplo, eu fui para São Tomé em 2021, fui agora é como se houve um tsunami no meu país. São Tomé, tu não tens uma capital, toda destruída. E as poucas coisas que eu vi em 2021 que deixei, hoje não tem. Por isso, por exemplo, eu estou desses 80, eu já não acredito, não tenho esperança que São Tomé e Príncipe tenha. Porque os governantes são sempre os mesmos, os partidos são sempre os mesmos, as políticas, estratégia, a maneira de governar são sempre as mesmas e a necessidade da mudança de Lidade. mentalidade da população também. Tu estás a tratar com uma população pobre. Se tu vais aí, consertas uma casinha para essa pessoa, tu tens o teu voto garantido, mas depois tu vais tirar o dinheiro que tu ajudaste esse pobre. E Por muito isso, mais. sim, São Tomé, eu estive lá agora, infelizmente, não sei, a não ser que aconteça um milagre no nosso país, que vive da ajuda, Uhum. e agora com a ajuda, a torneira sempre a fechar, eu não acho que São Tomé e Príncipe vai melhorar, infelizmente. Uau! Ainda assim eu quero conhecer Santo Tomé. Tirando essa parte da corrupção, nós temos uma natureza deslumbrante e a primeira sensação que vais ter em São Tomé, que toda a gente tem, é dizer, como é que esse país, dizem que esse país é pobre, Uhum. quando nós não temos recurso como diamante, o que mais temos uma terra fértil, que nós podíamos, por exemplo, investir em agricultura, não é? O povo não devia estar a passar fome, como passa. Hoje em dia as pessoas moram em São Tomé e Príncipe com fome, porque a maioria da pessoa está na cidade, já não se planta, né? Então, a primeira sessão que tu vais ver em termos de natureza, fizeram um estudo dizer que São Tomé tem 55 tipos de verde. A terra é fértil. Mas olha, infelizmente o que reina lá é a corrupção, tirando isso, e apadrinhamento, tirando isso, Santo Tomé e Príncipe, só, como é que se diz? Só com o milagre, que eu acho que Santo Tomé e Príncipe desenvolve. Uau! Obrigado por ter estado comigo aqui nestas 2 horas de programa nesta terça-feira. Amanhã vou voltar, regresso amanhã com mais atrativos e com certeza eu vou recapitular aqui algumas partes dessa conversa com a Noemi. Muito obrigado, Noemi. Um abraço. Obrigada eu Uma pelo mensagem que queres convite. deixar para os internautas? Olha, é dizer que infelizmente é sempre bom. Eu estou um bocado do lado para, no caso de São Tomé, as pessoas de São Tomé que estão na diáspora, que têm os seus idosos em São Tomé e que vivem sozinhas, preocupam muito com os vossos idosos, porque em São Tomé, vindo lá agora, está muito, muito mesmo a violação dos idosos e os pais que têm crianças menores em São Tomé vigiem sempre, porque é um flagelo a gravidez precoce em São Tomé e Príncipe. E aqueles que têm esperança é sempre bom, ainda pessoas têm esperança num Santo Tomé e Príncipe melhor. Pá, quem sabe com um milagre nosso país tenha o que o povo merece, que é uma vida mais digna. Ok, muito obrigado. Estamos quase a partir, mas eu não saio daqui sem te mostrar estas novidades, estas parcerias que nós temos e aquilo que tu podes contar aqui com o nosso estúdio. Atenção.
Somos parceiros da Imóveis na Hora, uma consultora imobiliária especializada na compra, venda e arrendamento de imóveis. A Imóveis na Hora está em Portugal, tem anos de experiência, trabalha com foco na excelência, transparência e no atendimento próximo e profissional. Se pensas em vender, comprar ou arrendar, a minha sugestão é a Imóveis na Hora. A consultora imobiliária que conhece bem o mercado e onde cada processo é seguido com rigor, agilidade e seriedade. Quer se trate de imóveis residenciais, comerciais ou para investimento, a Imóveis na Hora tem a resposta certíssima. Imóveis na Hora está em Portugal, na Estrada da Falagueira, número 25, Reis de Chão, Amadora. Telefone 21 16 222 90. E-mail geral@imoveisnahora.pt. A tua ideia sobre teres o teu próprio podcast agora pode se tornar realidade e podes começar hoje mesmo. Não deixes para depois. No nosso estúdio, damos-te tudo o que precisas para transformar a tua voz em conteúdo profissional. Equipamento de alta qualidade, ambiente confortável e insonorizado, apoio técnico para gravares sem preocupações, seja para entrevistas, storytelling ou conteúdo educativo. Aqui o teu podcast ganha vida. Eu acompanho-te e ainda te ajudo na divulgação. Reserva já o teu horário e começa a gravar hoje mesmo, porque as boas ideias merecem ser ouvidas e quero ajudar-te. Aproveita, o Chá Estúdio em Portugal está com uma mega campanha no estúdio até por 1 hora e ainda recebes 3 cortes ao preço que combina com o teu bolso. Que tal fazeres uma visita? Estamos na urbanização Valmourão, Praça António Leão, número 21A, no Rio de Mouro. Telefone 932 093 534. Estou onde tu estás.